Cadê? Tem? Eu estou namorando ainda. Cadê minha namorada? Está ali minha namorada. Glória a Deus. Irmãos, vamos ter um evento maravilhoso que está sendo trabalhado e organizado com muito carinho. E a nossa missionária Luísa vai estar falando sobre esse evento aqui. Amém? Glória a Deus. Shalom Adonai. Paz, Senhor, igreja. Estou fanha, mas estou aqui. Aleluia. Todo mundo já aprendeu a fazer coraçãozinho agora, né? Já foi várias vezes. Os coraçãozinhos também. Vamos melhorar esse coração. Glória a Deus. Bom, gente, eu sei que o amor está no ar, né? Quando a gente fala Dia dos Namorados, o Wagner já está aí, ó, fazendo declaração. Aleluia. Glória a Deus. Então, a data da nossa comemoração será no dia 9/6, vai ser numa quinta-feira, a partir das 19h30. Aonde? Na Estância Caipira. Lá onde tem as comidas gostosas, as sobremesas deliciosas, a berinjela. Gostou, né? A berinjela, o doce de figo, não deixe de experimentar, é uma delícia. O rodízio, tá? Que é uma bênção, R$ 29,90 o rodízio, com a bebida à parte, certo? Então, crianças até 5 anos não paga, de 6 a 10 anos paga 70%, acima de 10 anos paga inteira. Precisa dar um nome para a reserva e quem quiser chegar antes pode chegar. Só um detalhe agora, tá? Estão prestando atenção? Nós mudamos o endereço, tá? Nós mudamos o endereço por alguma circunstância. E eu creio que a maioria já foi no outro endereço, que é na Engenheiro Caetano Álvares, número 1000. Esse é mais conhecido ainda, né? Então, não deixem. Então, nós mudamos do outro, vai ser nesse. Engenheiro Caetano Álvares, número 1000. E aí, lá, vocês vão desfrutar de tudo isso, vão poder fazer várias declarações, que vocês vão sentar pertinho. Aproveita. Amém? Aplauda o Senhor, porque foi Ele que preparou tudo isso para nós. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, irmãos. Andréia, Regis, Robson, Canandra, Tiago. Quem mais está precisando de oração aí? Eu e minha casa estamos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos entrar na presença do Altíssimo. Convidar a nossa missionária Alba para estar fazendo essa intercessão. Amém? Nós queremos num Deus que tem todo o poder, está pronto e atento às nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar, né? Cada um tem uma necessidade. Cada um sabe aquilo que precisa. E o Senhor está aqui com as suas mãos estendidas para abençoar as nossas vidas. Então vamos orar. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, por esta noite, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de estarmos em Tua casa, aleluia, para adorar, para bendizer, para exaltar, para glorificar, aleluia, o Teu santo nome. E nesta noite, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, está aqui, ó Deus. Tu conheces, ó Pai, a necessidade de cada um. Tu sabes, ó Deus, aquilo que cada um precisa, aquilo que cada um necessita, ó Pai. Vai de encontro, ó Deus. Vai de encontro, Senhor. Visita, Pai, aleluia, a cada lar representado nesta noite, ó Pai. Visita, meu Senhor. Toca com as Tuas mãos poderosas. Ah, meu Deus, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, que haja milagre, ó Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Pai. Eleva os nossos olhos para os montes, ó Deus. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem de Ti, Senhor, que fez os céus e a terra. E nesta noite, ó Deus, como igreja, como povo, ó Pai, aleluia, que foi comprado, lavado e remido com Teu sangue. Visita a cada pedido de oração, a cada nome, ó Deus, a qual foi citado, Senhor. Visita o Robson, visita, ó Deus, aleluia, a Andréia, Senhor. Visita a missionária Sônia, ó Deus. Estende as Tuas mãos poderosas. Senhor, eu não sei aquilo que ela necessita, Pai. Mas Tu sabes, ó Deus. Tu és o Deus de longe, Tu és o Deus de perto.
impossível, Senhor. Tu és o Deus do sobrenatural. E nesta noite, ó Pai, visita cada necessidade, visita cada nome, ó Deus. Aquele que está no leito de dor, aquele que para a medicina, para muitos já não tem mais esperança, já não tem mais jeito, Senhor. Mas o Senhor que dará a última palavra. E nesta noite vai de encontro. Visita, ó Deus, aleluia, os hospitais. Visita, Senhor, os leitos de dores, meu Deus. Toca em cada vida, toca em cada coração. Aquele que está com câncer, aquele que já está desenganado. Oh, meu Deus, estenda as tuas mãos, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Deus poderoso, Senhor. E agindo Deus, quem impedirá, Senhor? E nesta noite o Senhor vem agir. Não porque merecemos, não porque somos dignos, ó Deus. Mas porque a tua misericórdia, Pai, a tua misericórdia, ó Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Vai de encontro, ó Deus, vai de encontro a cada vida, nos presídios, ó Pai. Ó Jesus, aquele que está caído na sarjeta. Ó meu Deus, estenda as tuas mãos. Resgata, Pai, com teu poder, com a tua unção. Ah, meu Deus, limpa, purifica e santifica, Senhor. Ó Jesus de Nazaré, manifesta a tua glória nesta noite, neste lugar. Manifesta o teu poder, Senhor. Visita a Rússia, visita a Ucrânia, meu Deus. Estenda as tuas mãos, Pai. Senhor, tu és poderoso, ó Deus, para dar um basta nessa situação, Senhor. Confiamos em Ti, cremos em Ti, Pai, aleluia. Porque sabemos que tudo é para a glória do Teu nome, Senhor. Visita esta nação, esta pátria chamada Brasil, ó Deus. Desde Brasília, Pai. Ah, Deus, estenda as Tuas mãos. Senhor, o homem prepara muitas coisas, Pai. Mas é o Senhor que dará a última palavra. É o Senhor que opera milagre. É o Senhor que faz maravilhas, ó Deus. Faz maravilhas nesta nação, meu Deus. Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata. Tu és o Deus que abre porta onde não tem, Senhor. Oh, meu Deus. Faz o Teu querer, faça a Tua vontade. Engrandeça, exalte o Teu nome nesta noite. Visita, Deus. Visita, Pai. Toca, rabadai de cantarai de raiz. Toca, ramadui de cantaramandara de reis. Toca, Senhor. Toca, Pai. Para Ti não há impossível. Para Ti não há barreiras. Oh, meu Deus. Nós é que colocamos barreira. Nós é que colocamos empecilhos. Mas o Senhor, oh Deus, está com os ouvidos abertos. Está com os olhos fitos a este lugar, Senhor. Para ouvir a petição de cada um. Ó Jesus de Nazaré, que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação. Ó Deus, aleluia! Ó Santo, ridecanta e derrais. Que haja milagre nesta noite, neste lugar. Que vidas que entraram aqui enfermas, que vidas que entraram aqui com problema qualquer que seja, Senhor. Seja visitado, seja tocado. Saia daqui com a bênção, com a vitória, porque Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és poderoso. Te agradeço, ó Deus, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu tens realizado, pela Tua infinita e bendita misericórdia, meu Deus. Continua conosco nessa noite, Senhor. Continua conosco, ó Deus. Ó Jesus, como os discípulos Te pediam, no caminho de Emaús, Senhor. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos por todas as bênçãos alcançadas das Tuas mãos. Em nome de Jesus. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Permanece de pé mais um minutinho. Vamos estar já recebendo o preletor desta noite. Nossa bispa vai estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Eu quero que você abra aí em 2 Coríntios, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler.
2 Coríntios 10. Aleluia, este lugar é um lugar, desde o momento que eu soube que eu ia ministrar, aleluia, agora à noite, Deus colocou uma palavra ao meu coração, e eu tenho certeza que é o que nós viemos fazer aqui, é usar as nossas armas, amém, irmãos? As nossas armas que são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, versículo 4. Aqui Paulo, ele está trazendo uma palavra para a igreja. Aleluia, sobre a autoridade de usarmos aquilo que o Senhor, ele deixou disponível para nós, que são as armas espirituais. E aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Pode se assentar e vamos orar. Oh, aleluia! Nós já sentimos a presença de Deus aqui no momento da adoração, do louvor. Aleluia! E é isso que nós viemos aqui, irmãos. Nós deixamos o nosso lar, a nossa casa, porque nós sabemos que quando nós nos reunimos em nome de Jesus, a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção. E nós viemos aqui para sentir essa presença gloriosa do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, ó Pai, que Tu venha trazer a revelação do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Senhor, abre o nosso entendimento nesta noite, abre os nossos ouvidos espirituais, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, ó Pai, porque queremos aqui, ó Senhor, Te dar louvores por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida e pelo aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, e a hora que o apóstolo me pediu para trazer essa mensagem agora à noite, e Deus colocou essa palavra, e durante o louvor eu vi uma confirmação desta palavra através da presença de Deus, no culto, na vida das meninas da dança aqui, no altar. Então, nós temos... Eu tenho certeza que a igreja, por mais deficiência que temos, irmãos, da nossa vida carnal, nossa vida terrena, nós tentamos colocar em prática a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja que as armas que nós temos, ela não é carnal. Ela não é carnal. Nós não podemos fazer nada senão a presença do Senhor na nossa vida, nos revestindo, nos ajudando nas nossas fraquezas. E aqui o apóstolo Paulo diz que essas armas, elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas para destruir qualquer conselho, qualquer altivez de Satanás. Porque durante a ministração da palavra, durante o louvor, a partir do momento que você entra aqui, nós podemos ver, eu creio que os que estão aqui no altar, os que estão ministrando o louvor, a gente sente uma guerra, a gente sente uma luta, a gente percebe no mundo espiritual a peleja, irmãos, porque aqui tem lares representados que têm sofrido ataques do inimigo, tem sofrido ataques do diabo contra a sua casa, contra a sua família, o inimigo querendo retardar as promessas de Deus, para que não venha se cumprir. Mas eu louvo a Deus que aqui é um exército do Senhor na terra. Aqui tem homens e mulheres que entendem que a nossa luta não tem sido contra a carne e o sangue. A nossa luta tem sido contra principados e potestades. E o apóstolo Paulo, sendo um general, sendo um homem que sempre esteve na peleja, sempre esteve guerreando, mesmo na sua ignorância.
Mesmo antes dele ter um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, Paulo, ele já defendia o Senhor, defendia as coisas de Deus, mesmo sem entendimento. Sabe, porque ele era um observador da lei. Ele tentava cumprir a lei, sem ter conhecimento da graça, sem ter conhecimento de Jesus. Mas ele tentou ser fiel ao Senhor Deus. E quando o apóstolo Paulo teve esse encontro ali no caminho de Damasco, que você vê que houve ali, né, um encontro glorioso do Senhor, onde Paulo ele cai, né, fica cego, é dirigido à casa lá de Simão, e houve todo um trabalhar de Deus na vida de Paulo, e Paulo recuperou a visão, foi batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Então você vê Deus o capacitando muito rápido, o Senhor Jesus o direcionando a vida de Paulo muito rápido. Por quê? Porque o Senhor sabia as pelejas que Paulo ia enfrentar, como nós enfrentamos hoje. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? E nós sabemos o quanto, irmão, existe guerras, existe peleja para a gente permanecer fiel, permanecer crente na terra. Não é fácil, porque o inimigo ele tenta, e principalmente quando ele vê que uma igreja existe um propósito de buscar, de orar, de clamar, de estar ali em vigilância. Ele tenta. Eu estava lendo esse versículo e lembrando da luta que Daniel teve. Irmão, a luta que Daniel teve quando Daniel propôs no coração dele a orar por uma nação, por um povo. Se você vê lá em Daniel 9, você vê Daniel com propósito, né, de interceder por 70 semanas. Pelo povo de Israel, que o povo estava rebelde, o povo não estava entendendo o propósito de Deus, o povo estava cego espiritualmente, e Daniel ali tentando levar. Por que Deus colocou essa palavra durante o louvor? Porque eu vi hoje, na vida da Mica, uma peleja muito grande aqui. Uma luta, uma guerra. Sabe, eu falei, Senhor, levanta como uma guerreira. Levanta como uma guerreira na tua casa. Porque não é fácil. Às vezes a gente olha para o irmão sentado do nosso lado, a irmã sentada do nosso lado, mas a gente não sabe quantas guerras enfrenta para permanecer na igreja, para permanecer fiel, irmão. É uma luta terrível. E nós podemos ver Daniel, um jovem ainda, ali na Babilônia, querendo ser fiel a Deus, tendo propósito no seu coração de agradar ao Senhor no meio, irmão, de um povo corrompido. Se você vê onde Daniel vivia, era uma geração corrompida, era um povo que adorava outros deuses, era um povo que obedecia a leis de homens, querendo afrontar ao Deus de Israel. Mas Daniel, eu imagino a batalha dele, a guerra dele, ele sozinho. Mas ele foi buscar, ele foi suplicar a Deus. E ele colocou um propósito de 21 dias de oração, de jejum, e lá fala de saco e cinza. Por quê? Porque ele queria se humilhar diante de Deus, que através da vida dele, Deus viesse alcançar a nação. Deus viesse alcançar o povo. E como hoje nós vivemos dias difíceis, irmãos. Orar pela família é difícil, né? Orar pelas algumas situações é difícil. Por quê? Porque é uma guerra travada contra o inferno. Para a tua família estar na igreja é uma guerra travada. Para o seu filho ser salvo é uma guerra travada. Para a sua casa ser salva é uma guerra travada. Mas aqui o apóstolo Paulo, entendendo como um general, mente de um homem de guerra, um homem de peleja, ele fala: olha, as tuas armas, ela não pode ser carnal, mas ela precisa ser poderosas em Deus. Ela precisa ser poderosas em Deus. Para você vencer a dificuldade de dentro da tua casa, você precisa usar essas armas poderosas que Deus tem na sua vida. Para você vencer as lutas,
as dificuldades, a falta de entendimento, a falta de visão espiritual, você precisa usar essas armas poderosas em Deus, porque é ela que vai anular, ela que vai quebrar, aleluia, toda sofisma do diabo, todo entendimento de Satanás contra a sua vida e a sua casa. E nós podemos, indo lá de novo para Daniel, nós podemos ver Daniel com esse propósito. Não era pela casa dele, não era pela família dele, ele estava levantando um propósito pela nação. E você vê Daniel clamando a Deus, confessando os pecados do povo diante do Senhor. Senhor, abra os seus olhos e vê. Senhor, abra os seus ouvidos e vê. Senhor, olha como está essa nação. Eles saíram, Senhor, de um cativeiro, estão em outro cativeiro, mas não se volta a Ti. Mas não se rende a Ti, Senhor. Então trabalhe. E a Bíblia diz que Daniel, buscando constantemente a Deus durante esse propósito, e ele percebeu que Deus estava ouvindo, mas que a oração, a resposta não estava descendo, irmão. Até o Senhor, deixa eu ler aqui, Daniel 10. Até que o Senhor revelou a Daniel o porquê que estava aquela situação. E aqui no versículo 10, quando Daniel estava prostrado, quando Daniel estava ali, irmão, ele já estava sem força de tanto clamar, de tanto orar, de tanto buscar pela nação, pelo aquele povo. No versículo 10 diz: e eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Então você vê que o Daniel, desde o momento que ele aplicou o coração dele, irmãos, Deus já ouviu. E por isso que nós não podemos desistir, irmãos. Ainda que às vezes você fala: mas eu tenho orado tanto, eu não tenho tido resposta. Ainda que você diga: mas eu tenho orado, eu tenho clamado a Deus, eu não vi isso ainda acontecer. Mas nunca se esqueça que entre você e o Senhor ainda existe uma batalha espiritual. Ainda existe uma peleja, irmãos. E como é que nós vamos vencer? Na insistência, na perseverança. É ali clamando ao Senhor. Você já pensou? Se Daniel tivesse desistido, como que ele ia entender que houve uma batalha? Como é que ele ia saber? Porque Deus veio. Deus só não veio antes por causa da peleja. Porque a Bíblia diz que o príncipe, se colocou entre Daniel e o Senhor. E ele diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Qual foi o propósito de Daniel, irmãos? 21 dias. Ele disse, olha, porém Miguel, ele disse, o rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Olha, irmãos, você pensa que na igreja, irmão, não tem batalha? Tem. Eu tenho tido uma batalha, que eu tenho orado, eu tenho, me humilhado diante de Deus pelo departamento infantil.
É uma batalha, irmãos. Sabe quando parece que o diabo tirou todo o prazer do povo trabalhar para Jesus? Sabe um coração duro, que olha a igreja e não olha com olhar de, é a obra de Deus, vamos ajudar, vamos fazer, vamos, sabe, irmão, é uma batalha. E eu tenho orado, eu tenho vindo no ciclo de oração interceder. Jesus, abre o coração do povo, porque não é fácil, irmão. Só sabe qual é a luta alguém que está na frente. Alguém que está ali, ó, líder de algum departamento, é que sabe a luta que é, a dificuldade que é. É uma batalha, irmão. Sabe por quê? E eu tô esses dias em casa. Quem viu aqui aquele assassinato que teve nos Estados Unidos, que morreram algumas crianças no colégio? Irmão, eu entrei em oração, me coloquei de joelho dentro da minha casa. E eu chorei e falei, Jesus, tem misericórdia. Porque isso é obra do diabo, irmãos. O diabo tem investido contra os jovens e as crianças da terra. No mesmo dia ali o pai, eu vi no jornal o pai que matou as duas filhas, ou foi o padrasto, eu não sei. Mas no mesmo dia matou e eu falei, Jesus, tenha misericórdia, Senhor, cobre a tua igreja com teu sangue. Cobre o teu povo, porque o mundo, irmão, há uma batalha, há uma guerra, há uma luta. E nós somos aquele que Deus procura para estar na brecha. Nós somos. Mas eu sei que é uma guerra, mas essa guerra, eu falo, Jesus, a igreja não é minha, não é do apóstolo, não é do bispo. A igreja é do Senhor, é Ele que trabalha. É Ele, irmãos. Eu falo, Senhor, as ovelhas são tuas, as crianças são tuas. Então trabalha, Jesus. Faz a tua obra. Levanta obreiro, porque o próprio Jesus pediu, né? Para que orai, para que haja ceifeiro, porque a seara é grande. O próprio Jesus tinha luta. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Hoje não tem quase nada. Já era pouco no tempo de Jesus, hoje está findando. Se o ceifeiro já não existia no tempo de Jesus, hoje então, que ele está voltando, irmão, parece que está minguando cada vez mais na igreja. E eu falo, Senhor, porque as crianças são tuas, a obra é tua, Jesus, então trabalha. Senhor, toca nos corações. Eu quero levantar um departamento de adolescente. As adolescentes não podem mais ficar com as crianças, mas também não pode ficar com os jovens, porque são cabeças diferentes, mentalidade diferente. Eu falo, Jesus, levanta, são as tuas adolescentes, são os teus servos na tua casa. E é só em oração, irmã. Então, se você é mulher de oração na igreja, ore. Ore para Deus levantar, ore para esse inimigo cair por terra, para Deus gerar amor pela obra dele. A obra é dele, é do Senhor Jesus. Você é mulher de oração, ore. Me ajude nessa batalha, porque está precisando. Porque eu falo para o apóstolo, eu queria, eu subi, porque Deus sabe o quanto eu amo. Desde que eu me converti, se é um departamento que eu me identifico, é com as crianças. Como eu quero fazer. Mas eu sei também que a igreja precisa de mim. Não sei até quando, está findando meus dias aqui no altar. Não sei até quando, mas eu falo, eu sei que precisa. Mas Senhor, levanta então pessoas para trabalhar na tua seara, para trabalhar na tua igreja. E aqui Daniel estava também com propósito. Senhor, salva o povo. Liberta esse povo, Senhor, do coração duro. Se você ler o livro de Daniel 9, você vai ver como as pessoas estavam se rebelando contra Deus, e esquecendo os mandamentos do Senhor. Mas eu louvo a Deus que Deus sempre tem alguém com amor para pagar o preço, irmão. Daniel não precisava. Era uma nação, era um povo, mas Daniel amava o Senhor.
Daniel amava a obra de Deus e Daniel se colocou. E Deus falou: você é um homem muito desejado. Eu tenho escutado o teu clamor. Eu tenho escutado a tua súplica, a tua oração pela nação, pelo povo. Eu demorei, Daniel, não foi porque eu quis, porque houve uma batalha. Mas Miguel, ele veio me ajudar, aleluia. E eu vim, Daniel, trazer a resposta das tuas orações. E aqui no 14 ele fala: agora vim para fazer-te entender o que te há de suceder ao teu povo. Deus ainda fala que o povo é de Daniel, não é dele. Deus ainda fala: o que há de suceder ao teu povo, Daniel, é teu esse povo. Nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E no 15, ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Daniel, eu entendo que Daniel falou: Senhor, eu vou me calar porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor conhece todas as coisas. Né? É o Senhor, é a obra de Deus. E não é fácil, irmãos. Você lembra de Jesus quando ele foi orar no Monte Getsêmani? Que ele levou 3 para interceder com ele. Pela obra. Né? Jesus, a obra de Jesus na terra estava se findando. Jesus estava já para ser entregue à morte. Né? Então Jesus, ele levou aqueles 3 ali para estar na brecha, para interceder. E você viu que eles dormiram? Dormiram, irmão. Porque a luta é grande. O inimigo, eu estava aqui lendo essa palavra e eu lembrei. Aqui tem alguns irmãos que estavam lá quando nós fomos para Israel. E nós paramos no deserto numa... Não é hotel. Como chama quando não é hotel? Resort. Um resort. Nós paramos, maravilhoso, lindo, ali do lado do Mar Vermelho. Emendava a piscina com o Mar Vermelho, coisa de louco. Lindo, lindo. E a gente tinha o quê? Acho que 2 horas daquele hotel no Egito, no deserto, para chegar, mais ou menos umas 2 horas para chegar em Israel, para a fronteira, né? Para a gente chegar na fronteira. Quando foi de madrugada, o diabo foi no meu quarto. E eu falei para o apóstolo: o diabo foi lá no meu quarto, se materializou. E ele falou para mim: você não vai sair do Egito. Ele foi lá no quarto. E eu falei para o Luiz: Luiz, ora, porque o diabo falou para mim de madrugada que nós não vamos sair do Egito. E nós começamos a orar. E quem está aqui viu o perrengue que foi. Quando foi umas 6 horas da manhã, nós entramos, porque lá tudo é com horário, irmão. Você tem que ter horário para tudo. Você tem que ter horário para chegar no lugar, no horário deles. E a gente tinha que estar na fronteira às 9 horas da manhã. Na fronteira. E nós saímos do hotel umas 6 horas. Quando foi umas 7 e pouco da manhã, irmão, pensa. Só o nosso ônibus atolou no deserto. Só o nosso. Vocês lembram, né, irmãos? Eles estão aqui para confirmar. Todos os ônibus passaram, o nosso ficou atolado. Irmão, pensa, um atolamento que nada tirava o ônibus. E ali a gente não levou comida, lembra, irmãs? Nós não levamos comida, porque a gente saiu do hotel para chegar na fronteira. 9 horas era o horário do nosso ônibus passar na fronteira para chegar em Israel. Lá, eu não lembro o lugar. Depois eu lembro. O hotel onde a gente ia em Israel. E o ônibus parou. E ali, irmãos, e foi uma luta essa viagem. Foi desde aqui que o Rafael ainda virou o pé, né, Rafael? Foi com o pé ruim, mas a luta começou desde aqui, irmão. Pensa numa luta, onde o inimigo usava pessoas para nos afrontar.
Mas não, a gente ia para outro hotel, eu lembro lá, depois eu lembro o lugar. E o inimigo usava pessoas assim para afrontar, para brigar, para fazer tanta confusão, irmão, que eu falei, Jesus, ainda bem que eu vim na primeira viagem, eu pude aproveitar, porque essa era só chorando, era uma luta, era um perrengue, é uma coisa do cão. E ali o ônibus parou, atolou. E ali a gente começou a dividir uma traquina entre 27 pessoas. E ali a gente começou a dividir as coisas. E começamos a orar, né? Irmão, tinha dado uma chuva no deserto. E o nosso ônibus atolou por causa da chuva. Pensa atolar na areia. E ali... E todo mundo ia a gente orando. Ali, quem não estava muito assim com a outra, começou a estar assim. Porque teve que orar junto, teve que interceder junto, teve que repartir tudo. Teve que estar ali junto, orando, clamando. Ali eu falei assim, gente, o diabo está agindo, mas Deus está usando a situação também. E ali, irmãos, e foi. E os ônibus, tudo passava pela gente. E o nosso atolado. Todos os ônibus passavam. E o nosso ficava atolado. E veio, irmão, veio maquinário, né? Forte. E não conseguiu desatolar o ônibus. Aquelas máquinas. Aí veio até exército. Né? Veio até exército. E rodeava o ônibus. Aqueles caras com ninja e de armas. E... qual é a preocupação, irmãos? De sequestrar a gente ali no deserto. Sequestrar. E nós começamos, a gente só viu o povo rodeando o ônibus. E a gente ali, né, orando, clamando. Irmãos, sabe que hora nós fomos sair? Era para estar a fronteira mais ou menos, acho que meia hora, né, Rafa? Mais ou menos, né? Da onde a gente atolou até a fronteira, mais ou menos uma meia hora. Para chegar na fronteira. Irmãos, era 9 horas que nós tínhamos que passar a fronteira. Quando foi umas 4 horas da tarde, né, Rafa? Falou assim, vocês vão ter que abandonar o ônibus. O ônibus de vocês está depois da fronteira. Irmão, pensa carregar aquelas malas, puxando aquelas malas no deserto. E as irmãs para fazer xixi? Até a gente brincou. Quando a gente voltar vai ter um pé de... E as irmãs cobrindo uma outra para fazer xixi, irmãos, no deserto. Irmão, foi luta. E o diabo, não foi? De madrugada eu falei, o diabo falou que não vai deixar a gente sair do deserto. Irmão, uma guerra, uma luta, uma dificuldade. Mas nós saímos do Egito. Oh, aleluia! Nós saímos do Egito, saímos do deserto, irmão. Não foi fácil. Nós chegamos no hotel para jantar, né? Só estavam os funcionários nos esperando. E todo mundo preocupado, porque sabia que o perigo que nós passamos no deserto. Eu não tinha nem noção de perigo. O apóstolo ainda tinha noção, os irmãos que estavam. Mas a gente só veio ter noção do perigo quando a gente estava lá no hotel, né? Que nós chegamos lá em Cesareia. Nós chegamos no hotel que eles falaram. O pessoal do hotel falou: olha, foi um livramento na vida de vocês. Nós passamos o dia, irmãos, preso no deserto. No Egito, mas o Senhor, aleluia, nos guardou, o Senhor nos livrou, nós conseguimos chegar no hotel, nós conseguimos ir em paz, irmã, em segurança, porque o Senhor é conosco, aleluia, e foi uma experiência, eu não sei se os irmãos lembram, mas sempre eu lembro dessa luta, foi uma peleja na nossa vida, foi uma peleja, mas o Senhor nos deu vitória, aleluia. O Senhor nos deu vitória. Tivemos que abandonar aquele ônibus. Realmente ele não
saiu do Egito, mas nós chegamos em Israel em segurança, porque o Senhor, Ele é conosco, Ele nos guarda, irmão, em todo mal. Ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, foi pregado essa semana, ainda que tenha um vale na nossa vida, o Senhor é conosco. O Senhor nos ajuda, o Senhor, aleluia, nos sustenta, irmãos. Então, com Daniel aqui não foi diferente. Ele orou, ele clamou, obteve resposta. E na tua vida, na tua casa, vai ter resposta de Deus. Deus vai trabalhar por você, aleluia. Nós temos essas armas, que elas são poderosas em Deus, irmão. Nós temos o jejum, que é uma arma. Nós temos a oração, que é a arma. Às vezes nós não damos tanto valor na hora do louvor, mas quando você entrar na casa de Deus e estiver adorando, louvando, você está guerreando, meu irmão. Você está lutando através do louvor. Se você olhar para Josafá, como é que ele venceu ali aquela peleja grande? Foi através do louvor, foi a estratégia. O Josafá, quando começou a adorar a Deus, colocar o povo para adorar a Deus, pelejou por eles. Aleluia. Miriam também dançou louvor depois que passou o Mar Vermelho. Irmão, nós temos armas disponíveis. Aleluia, através do conhecimento da palavra de Deus. É ela que nos dá essa autoridade. É ela que é, aleluia, que é conosco. Quando a gente olha para Efésios 6:10 e Paulo nos explicando da armadura, irmão, como é importante a armadura de Deus na vida do crente. Às vezes nós não lemos, né? Lemos porque é uma palavra que é sempre lida dentro da igreja. Nós lemos e às vezes não damos tanta importância. Mas a igreja nesses últimos dias na terra, ela precisa estar com a armadura de Deus. Ela precisa estar com as armas que o Senhor tem. Porque a nossa peleja, irmãos, a nossa guerra, ela é constante contra o diabo. Ela é constante. Hoje mesmo eu vi um testemunho de uma irmã falando que o inimigo, até nos olhos do cachorro, o inimigo se revelou. E ele se revela, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não dê lugar ao diabo, porque se você der, ele entra e ele destrói. Por isso o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo, irmão. Não foi só para ovelha lá no banco, não. É para obreiro, é para diácono, é para presbítero, é para pastor, é para apóstolo. Não dê lugar ao diabo, porque se der, ele entra e ele destrói, ele cega, irmãos. Ele cega o entendimento, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento. E nós precisamos, aleluia, buscar. Você lembra daquele servo de Eliseu? Ele não viu, irmão, o exército de Deus. Ele estava vendo o exército da Síria, que estava rodeando a cidade. Ele estava cego, ele não viu e ele começou a temer. Mas o exército aí fora, olha quanta gente tem contra nós. O que Eliseu disse? Deus, abre os olhos do moço. Abra os olhos do moço para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos, o que ele viu, irmão? Carros e cavaleiros de fogo. Aleluia! Tinha um exército do inimigo, mas tinha um exército de Deus. Mas tinha os exércitos de Deus pelejando. Aleluia. Mas para ele ver e crer, ele teve que abrir os olhos. Amém, irmãos? E Deus vai nos abrir os olhos a cada dia. Nós estamos aqui para guerrear, irmão. Cada culto é uma peleja. Cada culto é uma batalha. Cada culto, aleluia, é momento de nós estarmos ligados na sala do trono. De nós estarmos, irmão, bem ligados. Porque Deus, aleluia, Ele quer nos revelar. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 12, que o apóstolo Paulo estava tendo uma luta contra o diabo. E ele orou a Deus, ele clamou a Deus, aleluia, porque ele estava numa guerra, tinha um espinho na carne dele que não estava dando sossego para ele, e ele orou, e ele clamou, aleluia, Jesus revelou para ele, Paulo, a minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque é na sua fraqueza que você vai me buscar, é na sua fraqueza que você vai clamar, é na sua fraqueza que eu vou me revelar a você, é na sua fraqueza
fraqueza que eu vou mostrar que eu sou contigo, Paulo. Aleluia. Porque o meu poder habita na fraqueza. E Paulo pode dizer, é verdade, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é na nossa fraqueza, meu irmão, que vai habitar o poder do Senhor. E você vai entender que a graça de Deus é suficiente. E quando nós estamos na carne, a graça parece que não é suficiente. Mas quando nós estamos no Espírito, nós vamos entender que a graça nos basta. A graça de Deus nos basta. Ela é tudo. Ela é suficiente para nos ajudar. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glórias ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Vamos adorar, guerrei pela tua casa, guerrei neste momento, pela tua família, guerrei neste momento. O Senhor quer usar a tua vida como usou Daniel, como usou o apóstolo Paulo. Aleluia, o Senhor, Ele quer, aleluia, que você venha receber do céu entendimento. A Bíblia diz que Paulo, quando ele recebeu esse espinho na carne, ele foi até o quarto céu, até o terceiro céu, irmão. Até o terceiro céu, e ele disse: eu pude ouvir palavras inefáveis de Deus, que ao homem não é lícito falar. Aleluia, por isso Satanás veio para me esbofetear, Satanás veio para me bater, para parar a obra de Deus na minha vida. Mas eu orei, eu clamei, aleluia. Oh, Ramadai, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus, minha voz, não posso me calar. Aleluia. Preciso do teu poder. Preciso, Jesus. Dependo deste amor, sem ti não sei viver. Ressuscita-me. Quero de novo te servir. Queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, te adorar. Me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Aleluia. Ei, Calamanás. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Aleluia. Glória a Jesus. Cria em mim um coração que seja o teu lugar. Grande Deus. Transforma-me, faça de mim um hino pro teu louvor. Oh, aleluia, Senhor. Levanto Te adoramos, minha Deus. voz, não posso me Oh, calar. Espírito Santo. Preciso do teu poder. Dependo deste amor, sem Aleluia. ti não sei viver. Ressuscita-me. Quero de novo te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, te adorar. Me limpa, restaura, me Aleluia. aceita. Oh, Senhor, cria em nós. Cria em nós, Jesus. Cria em mim um coração que
pro teu lugar. Que seja o teu lugar, Jesus. Oh, aleluia. Transforma-me, passa de mim, um hino pro teu louvor. Oh, aleluia. O apóstolo vai orar por vocês, irmãos. Aleluia. Eu queria orar por aqueles que ainda não desceram nas águas. Quantos tem aqui que não desceram nas águas? Podem vir aqui à frente. Alguém, aos que não desceram ainda nas águas no batismo. Isso, vem à frente, vem. Temos 1, 2, 3 já, em nome de Jesus. Que lindo, né? 4, vindo diante do Senhor, para que o Senhor, o batismo é algo tremendo, irmão. É festa no céu e é salvação de Deus. Louvados para o nome do Senhor. E eu creio no nome de Jesus. Meus pastores, presbíteros, têm 2 mãos. E vamos orar por todos esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? A palavra diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Porque quando estiver velho, né, vai se lembrar. É verdade. Vai se lembrar. A gente ensina nossos filhos tantas coisas e nós devemos incentivá-los a descer nas águas, porque o batismo é de Jesus Cristo. É o batismo. E o batismo, para mim, no meu entendimento, é como um selo da carne que vai chegar. E eu tenho certeza que essas crianças, ainda que venha se desviar algum caso, que a pessoa se batizou, diz: ah, mas era novinho, 12 anos, se batizou. Irmão, Deus tem compromisso com o seu povo. Eu quero orar agora, Pai. Está diante de Ti cada uma jovem, adolescente. Senhor, que está diante de Ti essas crianças, para serem guardadas, Senhor, protegidas, Senhor, pelo Teu sangue e pelos Teus anjos, para livrar do mal que está sobre esta terra. Senhor, de toda a contaminação, de tudo aquilo que tenta contra a vida delas, que elas possam ter força, Senhor, de obedecer e de descer nas águas, para que Teu nome seja glorificado, para que se cumpra a Tua palavra sobre cada uma delas, cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Eu as abençoo, em nome de Jesus, amém? Pode voltar ao seu lugar, a igreja, dá aquela salva de palmas para Jesus. Isso, reforçando aí, tá? Vamos estar dando os nomes para não ficar na última hora. Vai ter lá a oração. Tem um lugar reservado esse ano, é no mesmo lugar do ano passado, do aniversário, né? Que nós tivemos lá, foi no Natal, né? Confraternização de obreiros, foi no mesmo lugar, né? Em Dinheiro, Caetano Álvares, como a missionária falou, 1000. Só que dessa vez vai ter um local reservado, que eu vou poder ter oração. Eles cederam para nós. Olha que coisa linda, amém? E nós glorificamos a Deus. Então eu quero te lembrar, para você poder participar. Pode convidar seu filho com a sua namorada ou com o esposo, também o casal, os filhos, parente, né? A gente orienta. Apenas vai ter uma oração e é uma comunhão de que a gente tenha uma mesa compartilhada apenas, que não tem bebidas, não tem outras coisas, só para que a gente possa nos fartar para a glória de Deus, né? É só orientar e aí não vamos ter problema algum, amém, amados? Vamos agradecer a Deus nessa noite, né? Louvado seja Deus, lembrando da Santa Ceia do Senhor. Convido os irmãos, avisa a todos que você puder. Quero estar grato a Deus pela manhã. Estive na Vila Airosa, pastor Edson, pastora missionária Dulce, e nós tivemos ali com os irmãos, foi uma benção, né? E eles mandaram o pastor Edson a paz do Senhor para todos os irmãos. Estão ali lutando, é peleja, irmão, não é fácil, né? Há uma guerra, como foi pregado hoje, mas
o Senhor é fiel. A bispa falou, ela só não falou uma coisa. Eu falei para ela que eu via o cavaleiro descer do céu. Naquela noite, falei, vamos orar. E eu fiquei próximo ao motorista de ônibus. O tempo todo. Estendi minhas mãos. Eu falei, Satanás, tu não vai destruir esse ônibus, nem o povo que está aqui. E o Senhor levou até lá, porque o Senhor guerreou por nós. Você entende ou não? Deus é fiel. Deus é fiel. Para que a gente possa. Eu subi o Monte Sinai com a perna só, a outra doía muito. Quando eu cheguei lá, começou a doer para subir ao pé do monte. Meu Deus. Só eu e Deus sabia a dor que estava. E ainda tive que arrastar uma irmã que tinha problema numa perna. E aí foi 2 mancando até lá em cima. Mas foi benção, né, Rafael? Foi benção. Chegamos lá e dobramos os pés do Monte Sinai. Lá em cima. Irmão, é alto, viu? É alto. Pai, nós te agradecemos nesta noite. Sabemos que as nossas armas, Senhor, não são carnais, mas são poderosas em Deus, poderosas em Cristo. Senhor, são armas espirituais, para que caia por terra toda altivez, toda força maligna. Eu sei que tu deste uma palavra à tua filha para a guerra que hoje estava, Senhor. Ah, Senhor, que está, Senhor, o inimigo tentando lutar, mas que todo mal, que toda fúria de Satanás caia por terra e que teu nome seja glorificado. E assim como tu enviou o teu arcanjo naquele dia para guerrear e nos dar vitória, tu envia hoje a tua igreja, o teu povo, Senhor, dando força para que nós possamos vencer toda a batalha, toda a luta espiritual, para que a tua glória, para que a tua bênção se manifeste no teu povo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Que o Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto a sua luz, ter uma noite de paz e de descanso, e amanhã uma semana de vitória, amém? Dê a paz do Senhor, quarta-feira, sexta, esteja na presença do Senhor para a glória de Deus. Daí a paz do Senhor, em nome de Jesus.